Saber Direito desta semana aborda o direito financeiro constitucional. Aprenda sobre as noções gerais do direito financeiro, planejamento público, processo legislativo do orçamento e vedações orçamentárias. As aulas são com o advogado e mestre em contabilidade Hipólito Gadelha Remígio. Estamos iniciando agora a quarta aula do nosso curso de Direito Financeiro com base nos textos constitucionais. Em nossa aula de hoje nós vamos estudar os princípios orçamentários. Para tanto, não deixa de ser bom relembrar que os princípios são normas mais elevadas, normas que servem para balizar todo o comportamento, tanto do legislador que vai produzir textos de natureza constitucional, como também daquele que vai executar a lei orçamentária. E o primeiro princípio que nós vamos estudar é o princípio da legalidade. É um princípio que se verifica em quase todos os ramos do direito, todavia temos uma leitura própria dentro do direito financeiro. Em conformidade com a Constituição, qualquer programa para ser inserido no plano plurianual, ou qualquer dotação orçamentária, ou qualquer orientação à elaboração orçamentária, somente pode ser instrumentalizado por meio de lei. É o que nós vamos encontrar no artigo 165, incisos 1º, 2º e 3º da Constituição Federal, que reza que leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Vejam que no caput nós encontramos dois termos que merecem ser destacados. Primeiro, leis de iniciativa do Poder Executivo. Essa palavra lei significa, neste caso, que nada pode ser inserido no orçamento se não for por meio de lei. E fala também da iniciativa, sobre a qual nós já comentamos na aula anterior. A iniciativa para a proposta de projeto de lei orçamentária, ela é exclusiva do Poder Executivo, o que significa que, ainda que a proposta seja do Supremo Tribunal Federal, do STJ ou do Congresso Nacional, entenda-se Câmara, Senado, ou ainda que seja do TCU ou do Ministério Público, todos terão que remeter ao Presidente da República para que ele, que é o único que detém esta competência de iniciativa dos projetos em matéria orçamentária, então para que ele remeta ao Congresso o projeto de lei, seja do plano plurianual, seja das diretrizes orçamentárias, seja do orçamento anual. O princípio da legalidade no texto constitucional, em relação ao orçamento, assume ainda outras duas formas bastante interessantes. Diz o artigo 167, incisos 1º e 2º, que o caput do artigo 67 está escrito no plural, mas temos que ler no singular. Lá está escrito, são vedados. Mas para entendermos melhor cada inciso, vamos ler cada inciso com o caput no singular. Portanto, o inciso 1º, lendo o caput no singular, vai ser: é vedado o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. É vedado, é proibido. Ou seja, o administrador público não pode, por esponte próprio, definir: eu desejo construir esta unidade de saúde tal, ou esta unidade educacional tal, ou construir a estrada tal. Ele não tem essa liberdade, porque, ao mesmo tempo em que a lei orçamentária faculta-lhe o poder de realizar determinada obra, e limita o valor máximo que o órgão público pode gastar com aquela obra, ele também define o que pode ser feito com o dinheiro público. E é interessante que o texto constitucional utilizou uma palavra muito bem pensada quando diz assim:
que não estejam incluídos na lei orçamentária anual. Significa que não é necessário estar simplesmente presente na lei orçamentária anual. Por quê? Porque nós podemos, no decorrer do exercício financeiro, incluir programas ou projetos. E como é que se incluem programas ou projetos? Na aula anterior falamos que existem 3 modalidades de créditos adicionais. A primeira delas, a modalidade de crédito suplementar, esta não inclui nenhum programa, nenhum projeto na lei orçamentária. Por quê? Ela se destina apenas a acrescentar valor a programas ou projetos que já estejam lá presentes. Mas as 2 outras modalidades de créditos adicionais, ou seja, os créditos especiais e os créditos extraordinários, acrescentam dotações à lei orçamentária, ainda que não estejam presentes essas dotações no texto original aprovado, em tese, no 2º semestre do ano anterior à sua execução. Lembremos que os créditos especiais simplesmente criam dotação que não existia naquela lei orçamentária e os créditos extraordinários destinam-se a dotações para fazer face a situações de calamidades públicas, de guerras internas ou de convulsões sociais. Emergências no sentido geral. Os créditos adicionais especiais extraordinários, portanto, podem ser utilizados para incluir programas ou projetos na lei orçamentária. Não custa lembrar que essa expressão programas ou projetos é uma expressão que tem significado técnico no contexto do direito financeiro. Um programa de governo é um conjunto de ações amplo que pode servir para diversas dotações, pode abranger diversas dotações que se destinam àquela finalidade única do programa. Por exemplo, poderíamos ter um Programa Nacional de Vacinação. E esse Programa Nacional de Vacinação pode ter ações de vacinação contra a poliomielite, vacinação contra a Covid, espero que isso seja algo faticamente realizado brevemente, não é? E vacinações contra diversas doenças. Isto é um conjunto de ações, e este conjunto de ações forma o que nós entendemos como um programa de governo. Já a palavra projeto é já um tipo de ação de governo, ou de dotação, ou de programa de trabalho. O programa de trabalho, como dissemos em alguma aula pretérita, é a descrição de tudo o que será feito com uma determinada porção financeira do dinheiro que será arrecadado. É uma destinação específica. Dissemos, a título de exemplo, que uma dotação orçamentária ou um programa de trabalho pode ser a duplicação da BRX da cidade A até a cidade B. Isto é um programa de trabalho ou uma ação orçamentária. E estas ações orçamentárias podem ser, fundamentalmente, de 3 tipos. Ou um programa, ou um projeto, ou uma atividade, ou uma operação especial. E esses 3 tipos de programas de trabalho se diferenciam porque quando eu tenho um projeto, eu tenho, na verdade, uma ação que vai se concluir no tempo e, em regra, vai deixar uma estrutura em benefício da sociedade. Por exemplo, a construção da BR tal ou a duplicação da BRX de A a B, ela se conclui no tempo. Chega um momento em que ela acaba. Então, e deixa um legado físico para a sociedade, no caso, a estrada duplicada. Já os programas de trabalho do tipo atividade correspondem, no sentido mais amplo, exatamente à manutenção do serviço público. Como a construção de um hospital é um projeto, a manutenção desse hospital é uma atividade.
E o terceiro tipo de programa de trabalho ou de ação são as operações especiais, que nós poderíamos dar como exemplo o pagamento de precatórios e o pagamento de juros da dívida pública. São gastos públicos que, a rigor, não geram serviço público e nem geram obra em benefício da sociedade, mas que constituem obrigações do poder público estabelecidas por decisões judiciais ou por contratos, como é o caso dos contratos de empréstimos contra os quais correm juros. Muito bem, há uma outra forma ainda de se expressar o princípio da legalidade orçamentária. O inciso 2º do artigo 167, lendo ainda no singular o caput, diz: é vedada a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Quando nós falamos no primeiro inciso, nós estamos falando de início de programa-projeto. Agora ele está falando da realização de despesa, ou seja, você, administrador público, não pode realizar uma despesa, ou seja, promover todas as etapas do que se chama o processo da despesa, sem que haja a dotação orçamentária ou, no inciso 2º, em valor superior à dotação orçamentária. Enquanto o primeiro diz que você não pode nem iniciar, o segundo diz que você tem um limite, e o limite é o limite estabelecido na lei orçamentária. Este princípio da legalidade se expressa ainda de outras formas, outras 4 formas ainda dentro do artigo 167 da Constituição. O inciso 5º, por exemplo, diz: a abertura de crédito suplementar ou especial é vedada sem que haja prévia autorização legislativa e sem a indicação dos recursos correspondentes. Vamos deixar essa última parte para lá, que ela tem que ver com outro princípio, e vamos nos ater ao início deste inciso. Diz: é vedada a abertura de crédito suplementar ou especial sem a prévia autorização legislativa. E o que é abrir um crédito especial ou suplementar? Vamos abrir um crédito suplementar. Falamos na última aula que o crédito suplementar pode ser aberto de 2 formas: ou por decreto do chefe do Poder Executivo, ou por meio de projeto de lei que se transforme em lei. Ora, se ele já é aberto pelo projeto de lei, ele já está cumprindo a sua função de atender ao princípio da legalidade. Todavia, diz o texto constitucional que o próprio Poder Executivo pode abrir créditos suplementares. E ele o faz por meio de decreto. Todavia, ele só pode abrir o crédito suplementar até o montante definido no texto da lei orçamentária. Vamos nos lembrar que a lei orçamentária, em regra, possui a previsão da receita, a fixação da despesa, e no seu texto vão estar presentes autorizações para contratação de operações de crédito e autorizações para abertura de créditos suplementares. Na última aula, demos até o exemplo de que, se o INSS gastou 90 bilhões com determinado benefício até o mês de outubro e prevê que vai gastar no total anual 120 bilhões, todavia ele só tem uma dotação de 100 bilhões, o INSS, portanto, vai precisar de 20 bilhões de créditos suplementares. Se ele precisasse apenas de 9 e a lei orçamentária atribuísse ao presidente da República o poder para que o presidente da República suplementasse dotações em até 10%, o presidente da República poderia, por decreto, estabelecer ou abrir a dotação
em crédito suplementar no valor dos 9 bilhões, e isto seria o atendimento à exigência que está aqui, quando diz que é vedada a abertura de crédito suplementar, sem a prévia autorização legislativa. Ocorre, todavia, que aqui está escrito também algo que é aparentemente óbvio. Por quê? Porque é da essência do crédito especial. Vamos ler agora o que tem dentro do inciso 5º acerca do crédito especial. É vedada a abertura de crédito especial sem a prévia autorização legislativa. Ora, é da natureza do crédito especial não poder ser aberto por decreto do Poder Executivo. O Poder Executivo não pode simplesmente, como dissemos agora há pouco, criar uma dotação sem que tenha havido uma lei que tenha estabelecido essa dotação. É o próprio princípio da legalidade. Portanto, isso aqui nada mais é do que uma repetição da obviedade do princípio da legalidade, que não se pode criar uma dotação sem que seja por meio de um projeto de lei que seja aprovado. Todavia, há uma exceção para essa situação. E a exceção reside no mesmo artigo. O parágrafo 5º do artigo 167 determina que a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, que, por natureza, é proibido, é permitido no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, desde que com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções. E isso pode ser feito por meio de decreto do Poder Executivo. O que significa isso? Que o Ministério da Ciência e Tecnologia, constitucionalmente, é o único ministério que tem a liberdade de, por exemplo, subtrair recursos de uma área de pesquisa para acrescentar recursos em outra área de pesquisa que não esteja prevista na lei orçamentária. Podemos dar um exemplo disso com muita clareza. No âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia, estão sendo desenvolvidas pesquisas de buscas de remédios e de vacinas relativos à Covid. E esse texto do parágrafo 5º do artigo 67 da Constituição permite que o Ministério da Ciência e Tecnologia subtraia recursos de outras pesquisas menos relevantes, menos urgentes, e crie uma dotação específica para a pesquisa de remédios e de vacinas quanto à Covid, sem que haja necessidade de submeter essa nova dotação, esse novo programa de trabalho, ao Congresso Nacional. Essa é a única exceção prevista no texto constitucional. Vamos a outros textos que nos falam acerca do princípio da legalidade. E um deles é exatamente o começo do texto do parágrafo 5º do artigo 67, que diz que é vedada a transposição, o remanejamento, a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sem a prévia autorização legislativa. O que isso significa? Que, ainda que haja uma dotação, por exemplo, dentro de uma universidade destinada a determinado hospital universitário, o Ministério da Educação não pode, por conta própria, transferir aquela dotação para outro hospital universitário, ou seja, para outra universidade. Tem que haver lei que autorize esta transposição de um órgão para outro. O mesmo se dá em relação a um programa de trabalho para outro. Não é permitido que, fora daqueles limites de suplementação, não é permitido que o Poder Executivo retire recursos de uma dotação e coloque em outra dotação. Se isso fosse liberado, se isso fosse permitido, isso daria poder exagerado ao Poder Executivo, pois ele poderia, em seus interesses políticos, retirar valores elevados de dotações orçamentárias relevantes
para transferi-los para outros programas de trabalho menos relevantes, mas que atendessem aos seus interesses políticos, né? Então, a Constituição não permite esse tipo de comportamento. Uma outra vedação constitucional que também concretiza o princípio da legalidade está no inciso 8º do artigo 167. Diz esse inciso que é vedada a utilização sem autorização legislativa específica, portanto, aqui está o princípio da legalidade, ou seja, exige lei específica, pois é vedada a utilização, sem lei, de recursos do orçamento fiscal e da Seguridade para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações, fundos, inclusive os mencionados no artigo 165, parágrafo 5º. O que está lá no artigo 165, parágrafo 5º? Lá no 165, parágrafo 5º, fala das empresas estatais. Portanto, aqui está dito que é vedado utilizar dinheiro do orçamento fiscal e do orçamento da Seguridade Social para cobrir déficit de empresas, mesmo que sejam estatais. Isso porque a estatal, por ser uma empresa, deveria, em tese, produzir os seus próprios resultados econômicos. Agora, para resolver essa questão, a Constituição criou a solução. É vedado colocar dinheiro do orçamento fiscal, do orçamento público em estatais, exceto se houver autorização legislativa. E há empresas do governo que são importantíssimas e que são permanentemente deficitárias e que devem se manter permanentemente deficitárias. E se mantiverem deficitárias, isso não vai ser um problema nem para o governo, nem para a sociedade. Por quê? Porque são empresas que prestam serviços para os ideais brasileiros e não para se manterem. Elas não são o objetivo de si próprias, mas o Brasil é o objetivo delas. Eu diria que as duas principais empresas que estão dentro deste rol são o SERPRO e a Embrapa, ainda que constituídas na forma de empresas, tanto uma como outra, são instituições que servem ao Brasil. O SERPRO, por exemplo, realiza todo o serviço de informática das finanças brasileiras e do pagamento da folha de salários de todos os servidores do Poder Executivo Federal. Para que isso? Para evitar que cada ministério tenha que ter um órgão de processamento de dados, de informática. Então, o SERPRO serve a todo o Poder Executivo nesse sentido e a toda a nação quando se trata da arrecadação federal. A Embrapa, o que dizer? Uma empresa que está permanentemente pesquisando as melhores formas, as melhores transformações que se podem fazer na genética dos vegetais para que o Brasil possa se tornar competitivo e altamente produtivo. Então, não interessa ao Brasil saber se a Embrapa vai ser deficitária ou não. Interessa ao Brasil que o Brasil ponha recursos para os pesquisadores da Embrapa desenvolverem os seus projetos tão úteis para a nação. De formas que há necessidade de ter autorização legislativa para cobrir o déficit dessas empresas? Mas o governo permanentemente irá cobrir o déficit dessas empresas. Por quê? Porque essas empresas, na verdade, funcionam como verdadeiros órgãos públicos. Portanto, devem ser mantidas com o dinheiro do orçamento fiscal e suas atividades de seguridade social, ou seja, seus gastos com saúde e com previdência, devem ser mantidos com recursos do orçamento da Seguridade Social também. Vamos agora a uma última forma de concretude do princípio da legalidade. Diz o inciso 9º do artigo 167 que é vedada a instituição de fundos de qualquer natureza sem a prévia autorização legislativa. Sem a prévia autorização legislativa é algo um tanto quanto óbvio, tem que haver lei para que se institua um fundo.
mas é necessário entendermos o que é um fundo, para podermos entender o texto constitucional. O fundo, no sentido do direito financeiro, e é bom deixar claro, isto não se confunde com o termo fundo do sistema bancário, tá? Ou do sistema financeiro nacional, que envolvem o Banco Central e as instituições financeiras de um modo geral. Tá? O fundo, no sentido do direito financeiro como um direito público, é uma outra realidade sobre a qual vamos falar agora. Então, o que é um fundo para o direito financeiro? O direito financeiro, nós vamos ter que o fundo é uma definição ou uma vinculação de determinadas receitas a determinadas despesas. A Constituição, por si só, já estabelece alguns fundos. Nós vamos encontrar o principal deles, o mais importante fundo do Brasil, é o Fundo de Participação dos Estados e Municípios, que está criado por meio dos dispositivos do artigo 159, inciso 1º da Constituição, que diz que a União entregará do produto da arrecadação do Imposto de Renda e do IPI 22,5% aos municípios, 21,5% aos estados e 3% para os fundos de desenvolvimento regional, que são o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste. Vejam, a União acabou de vincular, no texto constitucional, vincular parte de sua arrecadação, a rigor, 47%, de sua arrecadação do Imposto de Renda e do IPI à transferência para os estados, para os municípios e para os fundos de desenvolvimento regional. Então, criou-se o quê? Um fundo, Fundo de Participação de Estados e Municípios. Há outros 3 exemplos que já foram agora mesmo citados. Fundo de Desenvolvimento Regional do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. Portanto, cada fundo vai ter uma receita e um conjunto de despesas, ou um ideal de despesas a que se destina aquele fundo. Então, podemos ter fundo de diversas naturezas. A título de exemplo, determinadas multas que são arrecadadas pelo judiciário em razão da prática de crimes vão abastecer um outro fundo chamado comumente de FUNPEN, ou Fundo Penitenciário. Determinadas multas que são arrecadadas pela Receita Federal vão abastecer 2 outros fundos, que é um fundo destinado à atividade de aperfeiçoamento do setor de arrecadação da Receita Federal e também vão ajudar na remuneração variável dos funcionários da Receita Federal. Isso são fundos. Portanto, o fundo se caracteriza principalmente porque ele é criado por lei, essa lei diz quais são as suas receitas, quais são as destinações de sua receita e diz também quem vai administrar o fundo. É interessante também nós notarmos que todos os fundos que, como já dissemos, são criados por lei, todos os fundos têm todas as suas despesas também estabelecidas na Lei Orçamentária Anual. Quando, no artigo 65, parágrafo 5º, a Constituição diz que a Lei Orçamentária Anual será formada pelo orçamento fiscal, seguridade e de investimento das estatais, ela deixa claro que, quando se trata de orçamento fiscal, está dizendo todos os seus órgãos e seus fundos. Quando se trata de orçamento de seguridade social, também fala de todos os seus órgãos e dos seus fundos. Não há, portanto, na lei orçamentária, qualquer fundo que seja estabelecido dentro das estatais. Uma estatal pode criar um fundo? Pode, mas não é este mesmo fundo que está previsto aqui na Constituição Federal. Por exemplo, a Petrobras destina uma parte significativa de sua receita
para a Fundação Petrobras, que, por sua vez, promove atividades sociais, algumas delas de alta relevância. Mas essa destinação de recursos da Petrobras não constitui o fundo a que se refere o inciso 9º do artigo 167 da Constituição. Bom, com isto nós delimitamos, em regra geral, o significado, a relevância e até a exceção ao princípio da legalidade. Nós vamos passar agora a um segundo princípio, o princípio da anualidade. O próprio nome da lei orçamentária já traz consigo tanto o princípio da legalidade, porque é uma lei, como o princípio da anualidade, lei orçamentária anual. O princípio da anualidade, então, diz que a lei orçamentária será executada em um período que vamos chamar de exercício financeiro, e este exercício financeiro, em conformidade com a Lei 4.320, corresponde ao ano civil. Ou seja, aprovada uma lei orçamentária, por exemplo, no segundo semestre de 2020, será executada durante todo o ano de 2021. Este princípio tem a sua regra geral, mas também tem as suas exceções. Nós vamos encontrar a primeira exceção a este princípio no parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição. Diz o parágrafo 2º: os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados. Os créditos adicionais de natureza especial e extraordinário têm vigência, portanto, no exercício financeiro. Se ele foi aberto em janeiro, ele vai viger até dezembro. Se ele foi aberto em novembro, ele vai viger até dezembro. Se ele foi aberto em dezembro, ele vai viger até dezembro. Todavia, o fato de um crédito ser aberto, ou seja, se for, por hipótese, aprovada uma lei que cria um crédito especial no mês de novembro, que essa lei se destina, por exemplo, à compra de vacinas contra a Covid no valor de R$1 bilhão. Imagine agora a seguinte hipótese: as vacinas que forem compradas no mês de dezembro corresponderem apenas a R$300 milhões. Só que o orçamento, em dezembro, o orçamento para 2021 já está pronto. E este crédito especial foi criado em novembro de 2020. Isso significa, portanto, que se o governo federal comprar R$300 milhões em vacina no mês de dezembro, teoricamente esse crédito vai se extinguir no dia 31 de dezembro, como se extinguem todas as demais dotações orçamentárias não utilizadas até o dia 31 de dezembro. Nessa data, elas se extinguem. Mas a Constituição criou uma ressalva para esta aplicação do princípio da anualidade. Leamos o que diz em seguida à delimitação de vigência desses créditos ao exercício financeiro em que forem criados. Diz assim: salvo se o ato de autorização, entenda-se como ato de autorização de um crédito especial, a promulgação da lei que criou o crédito especial. O ato de autorização do crédito extraordinário é a medida provisória. O ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites dos seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. O que significa isso? Significa que aqueles R$700 milhões que não foram gastos no decorrer do mês de dezembro de 2020, porque não havia ainda vacina disponível além do correspondente aos 300 milhões, então estes 700 milhões poderão ser
automaticamente, por ato do Poder Executivo, automaticamente incorporados ao orçamento de 2021, sem que haja necessidade de se aprovar uma nova lei que inclua estas dotações orçamentárias no orçamento para 2021. Em outras palavras, o princípio da anualidade tem aqui uma significativa exceção, porque os créditos de todas as naturezas, entendamos, os créditos criados na própria lei orçamentária original, ou criados por meio de crédito especial ou de crédito extraordinário, por natureza, vigem de 1º de janeiro, se forem criados em 1º de janeiro, ou na data de sua criação, vigem até 31 de dezembro do ano a que se refere. Mas esta situação aqui de créditos especiais e extraordinários, que não forem gastos na sua integralidade até 31 de dezembro, poderão ser reinscritos no orçamento do ano seguinte, ferindo ou excepcionando, neste caso, o princípio da anualidade. Uma outra exceção ao princípio da anualidade foi introduzida no nosso ordenamento constitucional por meio da emenda constitucional número 102, que incluiu o parágrafo 14 no artigo 165, que diz: a lei orçamentária anual poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes, com a especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento. Este texto é realmente revolucionário nas finanças brasileiras, porque ele responde a uma grande necessidade do poder público em face do fato de que, comumente, alterações governamentais, mudanças de gestores, levava à inclusão de dotações orçamentárias no início de um mandato e a não conclusão de obras no mandato seguinte. Nós tivemos no Congresso Nacional, em 1995, a primeira das comissões de obras inacabadas. E naquela oportunidade, salvo engano, nós inventariamos mais de 2.000 obras brasileiras financiadas com recursos federais, que foram transferidos para estados e para municípios e que, por mudanças políticas ou por atos de ilegalidade, não foram abastecidas com os recursos nos anos seguintes e, portanto, acabaram não sendo concluídas. E este problema de obras inacabadas é um problema grave que faz com que o Brasil perca dinheiro, porque constrói-se um viaduto e não se constrói, constrói-se a ponte e não se constrói a estrada. Ou constrói-se a estrada e não se constrói a ponte. Em outras palavras, a estrada não vai ter nenhuma utilidade sem a ponte, ou uma ponte não terá nenhuma utilidade se não houver uma estrada. E havia certa descontinuidade em obras, e este parágrafo 14 veio rigorosamente trabalhar este problema para impedir que fossem descontinuadas as obras. E para não acontecer essa descontinuidade, ele diz que a lei orçamentária pode, ao mesmo tempo, estabelecer dotações para o ano seguinte, mas pode também já prever dotações para os anos seguintes até a conclusão total daquele projeto. Isso foi um grande avanço e ainda pouco pensado, todavia deve ser amadurecido e deve ser posto em prática nos próximos anos pelas administrações públicas. Agora nós vamos falar de outros princípios que são de menor densidade, apesar de serem igualmente importantes. Princípio do equilíbrio. O que significa o princípio do equilíbrio? Para entendermos o princípio do equilíbrio, precisamos saber que ele tem duas expressões distintas: o equilíbrio formal e o equilíbrio econômico. Vamos pensar no nosso dia a dia. Se nós, na nossa casa, fazemos um orçamento em que somamos a receita, dá um valor X. Somamos todas as despesas, dá X mais Y.
este orçamento está formalmente equilibrado? Não. Por quê? Porque temos uma despesa maior do que a receita. Mas se nós pusermos na receita uma operação de crédito, comumente o cheque especial, para suprir a necessidade do total das despesas, nós vamos acabar fazendo uma igualdade. E esta igualdade nós vamos chamar de equilíbrio formal. Primeiramente, se busca no orçamento, um equilíbrio formal. Toda despesa tem que ser igual a toda receita. Esse equilíbrio formal, todavia, não significa o equilíbrio econômico. No caso do orçamento teórico, que eu acredito que não seja o seu, em que teve que se recorrer ao cheque especial, houve equilíbrio econômico? Não. Por quê? Porque, de fato, a despesa está maior do que a receita. E no governo federal e nos governos estaduais, em regra, nunca existe equilíbrio econômico. E por que não existe? Porque o governo sempre tem mais gastos do que o que arrecada, comumente. E isso forma uma verdadeira bola de neve, se nós observarmos. A despesa pública vem subindo vertiginosamente nos últimos 30 anos, desde até mais de 30 anos. Fundamentalmente, desde 85 para cá, os governos têm gastado mais do que o que arrecadam. E isso vai se refletir no aumento da despesa pública, que, por sua vez, significa uma elevação maior da destinação dos recursos para o pagamento de juros. Felizmente, em um ato de profunda sensatez, o Banco Central brasileiro, ultimamente, tem entendido que o estabelecimento de taxas de juros elevadas não é exatamente aquilo que combate a inflação. A escola de Chicago, que há muito tempo defendia que se elevassem juros para poder captar recursos da sociedade e com essa captação reduzisse o consumo e com essa redução de consumo reduzisse a inflação, nos últimos anos vem mudando seu posicionamento e lembrando que a inflação não é uma variável dependente fundamentalmente da taxa de juros. E na prática todos nós sabemos disso. Não é a redução da taxa de juros ou o aumento, da taxa de juros dos títulos públicos que faz com que a população em si reduza a demanda e com isso se consiga controlar a inflação. Não. A taxa de juros não tem balizado, na verdade, nem a taxa de juros do mercado financeiro. E isso, lamentavelmente, somente agora, na atual gestão do Banco Central, tem sido visto. E por isso o Banco Central tem reduzido drasticamente as taxas de juros e essa redução drástica não levou a uma hiperinflação. Esta redução de taxa de juros, portanto, imaginem só, nós estamos com uma dívida pública que, simplificando, chega perto de 4 trilhões de reais. Imaginem só uma dívida pública de 4 trilhões a uma taxa de juros de 2%, significa que nós estaremos pagando aproximadamente 80 bilhões de reais em juros por ano. Todavia, quando a nossa taxa Selic estava a 12%, por exemplo, nós pagávamos o correspondente, portanto, a 12% da dívida pública. Se fosse hoje a taxa de 12%, nós estaríamos pagando 480 bilhões de juros em lugar dos 80 bilhões de juros. Felizmente, o Banco Central, a atual gestão do Banco Central está atenta a esta realidade e isso impacta diretamente o orçamento. Por quê? Porque se a lei orçamentária diz que não se pode deixar de pagar os juros da dívida, então o governo hoje vai pagar, em tese, 2% de juros da dívida, portanto, vai pagar 80 bilhões de reais, em lugar de 480 bilhões,
Isso significa o quê? Que, em tese, restarão 400 bilhões de reais para serem aplicados no interesse público, em lugar de pagar por títulos públicos, juros de títulos públicos que estão na mão do setor privado. Portanto, este é o princípio do equilíbrio. O equilíbrio formal está na lei orçamentária, todavia, o equilíbrio econômico nunca é presente, porque o governo tem, infelizmente, todos os governos têm gastado mais do que aquilo que arrecadam. E, em grande parte, gastam mais por quê? Porque já herdaram dívidas homéricas, com um custo financeiro também homérico, de gestões anteriores. O equilíbrio formal, todavia, também pode ser quebrado. E nós já falamos dessa hipótese quando nós levantamos aquela situação em que o Poder Executivo vete algumas dotações. No momento em que ele veta qualquer dotação, e se o projeto de lei orçamentária anual sai do Congresso Nacional, vai para as mãos do Presidente da República com um equilíbrio formal mantido, ou seja, o total da despesa será igual ao total da receita, automaticamente, no momento em que o Presidente da República veta alguma dotação, o total da receita será maior do que o total da despesa. Para esta situação específica, o parágrafo 8º do artigo 166 da Constituição tem uma solução. Reza o texto: os recursos que, em decorrência de veto, ou de emenda ou de rejeição de projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem as despesas correspondentes, vamos pensar em veto, os recursos que, em decorrência de veto, ficarem sem as despesas correspondentes, em outras palavras, receitas maiores do que as despesas, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa, porque todo crédito suplementar especial tem que ter a autorização legislativa. Com isto, nós concluímos o princípio do equilíbrio. Vamos agora falar sobre um princípio que é bem simples, que é o princípio da universalidade. Igualmente importante, este princípio nos diz que todas as receitas e todas as despesas dos órgãos públicos deverão estar presentes na lei orçamentária. Nós já falamos sobre esse princípio, a rigor, quando falamos sobre o princípio da legalidade. Todavia, o princípio da legalidade tem a sua descrição, o princípio da universalidade tem a função de estabelecer que tudo deve estar presente. E aí você diz: Hipólito, mas até aquele dinheiro que uma determinada universidade cobra por uma pequena taxa lá para a obtenção de uma certidão, essa taxa, a receita dessa taxa tem que estar presente na lei orçamentária? Tem. E o que a universidade gastar comprando um lápis tem que estar presente na lei orçamentária? Tem. Então, o princípio da universalidade diz que todas as receitas e todas as despesas de todos os órgãos públicos devem estar contidos na lei orçamentária. Esse princípio, todavia, ele tem algo que poderia ser considerado uma exceção. Ao mesmo tempo em que a lei orçamentária na lei orçamentária tem que estar presentes o orçamento fiscal da Seguridade e de investimento das estatais, o próprio conceito de orçamento de investimento das estatais deixa claro que, em relação às estatais, não se fala em despesa corrente, mas apenas em investimentos. Portanto, não estará na lei orçamentária, por exemplo, a dotação para o pagamento de funcionários da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, Serpro ou qualquer outra estatal. Estas despesas, chamadas despesas correntes ou despesas de manutenção, no caso das estatais, não estarão, então, presentes na lei orçamentária anual. Elas são, portanto, uma exceção ao princípio da universalidade. Nós ainda vamos continuar estudando outros princípios. Todavia, vamos fazer um rápido quiz aqui para você, para ver se você captou tudo o que estamos falando na aula de hoje. E a primeira pergunta é: o princípio da universalidade
tem sua exceção no orçamento? A, monetário. B, fiscal. C, de investimento das estatais. D, da Seguridade Social. E a resposta correta é C, orçamento de investimento das estatais, porque só envolve os investimentos. A segunda pergunta. O princípio da legalidade pode ser excepcionado quanto à especificação de matérias sobre A, saúde, B, educação, C, segurança, D, ciência e tecnologia. E a resposta correta é a letra D, ciência e tecnologia. Isso porque o parágrafo 5º do artigo 167 da Constituição prevê a possibilidade de o administrador, o Ministério da Ciência e Tecnologia, fazer transposição de uma categoria de programação para outra, ou seja, de um programa de trabalho para um outro, sem que tenha necessidade de autorização legislativa. E, por fim, a terceira pergunta. O princípio que prevê que todas as receitas e todas as despesas devem estar no orçamento da União, ou do orçamento público, é o princípio A, da especificação, B, da universalidade, C, do equilíbrio, D, da não vinculação. E a resposta é o princípio da universalidade, que determina que tudo tem que estar contido no orçamento. Resumindo, portanto, a aula de hoje, nós vamos nos lembrar que o orçamento é submetido a princípios fundamentalmente estabelecidos no texto constitucional. O primeiro desses princípios que narramos é o princípio da legalidade, que indica que todas as dotações orçamentárias, sejam elas as provenientes da lei orçamentária ou dos créditos adicionais, têm que ser autorizados por meio de lei no sentido estrito, mas uma lei que naturalmente tem um processo legislativo diferenciado das outras leis. O segundo princípio que estudamos, o princípio da anualidade, que é um princípio que determina que o orçamento é um instrumento de validade anual, ou seja, ele tem a sua execução adstrita ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. O orçamento, então, é feito para um ano específico. Esse princípio, como vimos, possui duas exceções significativas. A primeira delas é o caso da abertura de créditos especiais ou extraordinários, que, sendo feita nos últimos 4 meses do exercício, podem ter os seus saldos reabertos e incorporados ao exercício financeiro seguinte. Entendamos os seus saldos, aqueles valores que realmente não foram utilizados. Temos também o princípio da universalidade, por meio do qual nós vamos entender que todas as despesas e todas as receitas do ente público devem ser incluídos na lei orçamentária. Mas esse princípio também tem sua exceção no caso do orçamento de investimento das estatais. Como o próprio nome diz, é um orçamento que só traz os investimentos. Com isso, nós vamos encerrando a aula de hoje e, na próxima aula, estaremos tratando de demais princípios orçamentários e outras normas específicas relativas à atividade financeira do Estado. Obrigado por sua atenção e até a próxima aula, então. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet.
Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.